Dá um abraço nela. Você conhece essa pessoa? Então, muito? Conhece? Conhece mesmo, isso. Então, se você já conhece, que bom, né? Se você não conhecer, se apresente a ela, né? Se apresente a ela a primeira vez que ela às vezes está aqui. Mas sejam bem-vindos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre o efeito da Ilha de Malta. Eu pedi ao pessoal para botar aqui na tela. O efeito da Ilha de Malta. Alguém sabe dessa ilha? Onde é que fica essa ilha? Ilha de Malta. Alguém sabe onde é? Não? Aonde? Quem é bom de geografia aí? Pedi alguém para botar no Google aí. Ilha de Malta. Tem assim 25 razões para visitar a Ilha de Malta. Aí coloca aqui no telão. E colocar o nome também do culto aqui, ó. Não foi colocado. O efeito da Ilha de Malta. Você vai entender o que Deus quer falar com você essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Segura a mão desse irmão seu, dessa irmã que está ao teu lado. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Ó Deus, pelo teu Espírito, pelo teu poder, pela tua unção, pela realização dos sonhos na vida das pessoas. Porque o Senhor é um Deus que traz paz. O Senhor é um Deus que traz tranquilidade. O Senhor é um Deus que traz direção. E nós, Senhor, nessa noite queremos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, venha fluir em nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, venha fluir poderosamente. Falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o que foi que o Senhor fez nessa ilha que vai falar conosco esta noite? O que foi que o Senhor realizou nesta ilha? O Senhor realizou um sinal, um milagre, mas o Senhor realizou algo muito forte na mente das pessoas que estavam ali em volta, e assim o Senhor vai fazer na vida de todos em relação às nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós temos que servir a Ti e não nos preocupar, ó Deus, com muitas situações, mas servir a Ti, Senhor, de coração, servir a Ti, Senhor, de vontade, servir a Ti, Senhor, com todo desejo do nosso coração. E, ó Deus, o Senhor vai sempre nos justificar e nos abençoar. Sempre mudar, Senhor, ó Deus, a mentalidade das pessoas em relação às nossas vidas. Por isso, Espírito de Deus, manifesta, ó Deus, esta noite o Teu poder, manifesta, ó Deus, a Tua grandeza, em nome de Jesus Cristo. Vem transformar, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, falar comigo pela Tua palavra, ao meu coração, aos meus pensamentos. Eu quero sair daqui forte, com conhecimento da Tua palavra, fortalecido. Cada vez que eu venho à igreja, a Tua palavra me fortalece e vai me engrandecer e vai me abençoar. Espírito Santo, eu sei que as aparências enganam, mas eu continuo sendo enganado por aparências, e as pessoas continuam sendo enganadas pela minha aparência. Portanto, Espírito de Deus, vem honrar minha fé, vem derramar sobre mim a Tua bênção, em nome de Jesus. E eu quero que o Senhor me justifique diante de tudo e diante de todos. Amém. Podeis assentar. O efeito da Ilha de Malta. A Ilha de Malta fica no sul da Itália. Alguém já ouviu falar da Itália? Aí já melhorou um pouco, né? Então é um país famoso, um país, um dos países mais ricos do mundo, está no G7, e ali embaixo, no sul da Itália, tem a Ilha de Malta. E o apóstolo Paulo, ele estava com a obra forte em Israel, e ele resolve fazer a quarta viagem, diga assim, a quarta viagem missionária dele. Então, nessa quarta viagem missionária, ele vinha num navio, e outro dia até nós pregamos isso aqui. Esse navio naufragou. Esse navio naufragou e nada foi perdido. Ele disse que nada ia ser perdido, nada foi perdido. Tudo, quer dizer, na verdade as vidas não foram perdidas, mas o navio não serviu para mais nada. Mas todo mundo se salvou. E logo após, justamente foi nessa ilha que aconteceu esse naufrágio. E aqui nós vamos seguir nessa quarta viagem do missionário Paulo, o apóstolo Paulo, com esse título, o efeito da Ilha de Malta e as aparências enganam. Você vai ver aqui um textinho muito curto, 6 versículos, como as pessoas julgam pela aparência e como as pessoas mudam também imediatamente
porque viu algum fato. Então preste atenção e vamos ler aqui essa introdução, e essa introdução já vai enriquecer o teu conteúdo espiritual. Veja comigo aqui no Atos 28. Encontre aí a Bíblia, o seu smartphone aí, abra aí por favor. Atos 28, do versículo 1 até o versículo 6. 1 a 6. 1 a 6. Então, a ilha de Malta, no sul da Itália, e nós vamos chegar aqui a ela. Havendo escapado no 1, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, quem já ouviu falar em bárbaros, né? Os filmes dos bárbaros e tudo mais, usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas, na verdade, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Porque a víbora, essa serpente, o sangue das serpentes é frio, não é quente como o nosso. E no inverno, no frio, esse sangue pode congelar e essa serpente ficar durinha. Então, quando ele pegou aquela serpente, ele achou que era um graveto para fazer a fogueira. E a serpente, imediatamente, a característica dela é fazer o mal, picou o apóstolo Paulo, e ele que ali tudo escuro, mas a fogueira clareou, e esses bárbaros que estavam na ilha, que eram da ilha, viram a serpente picada, segura nos dedos dele, e aí logo imaginaram, a visão foi essa, um homem com a serpente agarrada, mordendo a sua mão, e eles que moravam na ilha já sabiam que aqui ninguém escapava daquela serpente, ninguém escapava daquele veneno. Então, olha o primeiro pensamento que eles têm. Esse homem acaba de, um navio afundou e ele foi salvo, ele escapou. Quando ele está aqui preparando uma comida, preparando uma janta, a víbora já vai matar ele. Então a morte está seguindo esse homem deve ser um bandido. Esse homem deve ser uma pessoa muito perigosa. Então eles pensaram entre eles e comentaram o pensamento. E falaram. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros. Aquela coisa, né? Você chega num lugar e tem 3, 4 pessoas que às vezes não está falando de você, mas vai passar a falar de você. Ou estava falando de você, ficou calado porque ele viu. E assim por diante. E a pessoa não conhece a outra, não sabe de nada, mas às vezes ela observa assim e diz: eu não gosto desse cara. E de graça não gosta de você. E aí onde você chega, está lá aquele grupinho que pode falar de você, pode julgar, pode estar falando e assim por diante. Então, nunca tinham visto Paulo, não sabiam nem quem era, mas imaginou o seguinte: ele se salvou agora, acabou de salvar de um naufrágio de um navio. E agora, descansando, fazendo a janta, a cobra pica ele, a víbora. E aí eles julgam dessa forma. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Agora, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Preste atenção agora como tudo muda. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, tipo assim, talvez 1 hora, 2, 3 horas, e é um Deus. Imagine, 8:80, o homem deixa de ser um assassino, e agora todo mundo já diz que ele é um Deus. As mesmas pessoas que estavam dizendo que ele era homicida, as mesmas pessoas abrem a boca e dizem que ele é um Deus.
Você está vendo aí o que é aparência? A primeira aparência, o navio afundou, ele foi socorrido, agora uma serpente vai morder ele para ele, o que matava, não matou o apóstolo Paulo, porque a Bíblia tem essa promessa sobre aqueles que são de Deus, e não matou ele, agora já tira a característica de um homem. Rapaz, esse homem, nem diz assim, esse homem é um homem de Deus, ou esse homem realmente, 2 milagres na vida dele, ele foi livre do naufrágio e agora livre do veneno da serpente. Não, já dizem agora que ele é um Deus. Porque certamente nessa ilha, ninguém nunca escapou dessa serpente. Ninguém nunca ficou vivo. Era picar, a pessoa cair morto. E eles ali viram Paulo, mas julgaram 2 vezes pela aparência. Isso está na Bíblia, isso está naquele tempo, e isso está na vida de um apóstolo. Você está entendendo? Agora, a primeira impressão que eles tiveram, todos eles pecaram. Que todos eles afirmaram, esse homem é homicida. Você está entendendo? Um puxou a conversa e os outros foram atrás. É sempre assim. Aquelas rodinhas malditas. E às vezes eu e você possam estar, e alguém puxa a conversa, e o resto vai atrás para agradar quem está ali. Às vezes nem pensa assim, mas para agradar a pessoa que está do lado, também vai na conversa. Então todo mundo pecou, porque logo após viram e já pecaram de novo, porque agora já não é Paulo, agora é Deus. E se Paulo quisesse nessa ilha dizer assim, eu sou Deus mesmo, iam idolatrar ele. Então Deus não quer nenhuma coisa em outra. Você sabe por que Deus não deixou que o corpo de Moisés fosse encontrado? Quando Moisés iria morrer, Deus disse, Moisés, vai lá para o monte. E ninguém achou o corpo de Moisés. Porque se Moisés morre ali no arraial dos judeus e de Israel, se Moisés morre ali, eles iam levantar uma estátua de Moisés e dizer, Moisés é o nosso Deus. E Moisés nunca disse isso, e nunca levou ninguém a dizer que ele era Deus. Sempre Moisés glorificava o Senhor. Ele sabia os limites que ele tinha, e que quem fazia os milagres era Deus, não era ele. Então Moisés tinha essa consciência. Então iam fazer uma estátua enorme do corpo de Moisés, fizeram o bezerro de ouro quando Moisés sumiu a primeira vez. Moisés ficou 40 dias no monte em oração, e está demorando, o homem morreu. Cada um tirou o ouro da aliança, o ouro da argola, e fizeram um bezerro de ouro. Pela falta de um ídolo. As pessoas têm necessidade de ídolos, de ter um ídolo, de ocupar a mente com um ídolo. Meu ídolo é meu esposo, meu ídolo é minha mulher, meu ídolo é meu filho, meu ídolo é o jogador de futebol, meu ídolo é o artista de cinema, é o artista da novela, do teatro. Então as pessoas têm ídolos. Elas querem ocupar a mente dela com um ídolo. E aqui, veja o que acontece. Então, vê o efeito nessa ilha. As aparências enganam. As aparências enganam. Em 6 versículos, em questão de horas, eles se enganaram 2 vezes. A primeira vez, que ele era um homicida. Ele não era, ele era um homem de Deus. A segunda, que ele era Deus. Porque não morreu com a serpente. Mas por trás de tudo isso tinha o quê? Tinha um poder de Deus. Aí Deus está por trás de tudo. Ou ele permite que o inimigo fique à frente de tudo. Ele permite, mas Deus está lá na retaguarda, permitindo que o diabo faça. Então, o naufrágio existiu? Existiu. Mas Deus fez um milagre que tinha dito a Paulo, ninguém vai morrer. Então Deus estava por trás de quê? Da salvação das pessoas. Quando a cobra morde ele, Deus estava como? Fez um milagre. Aquele veneno não o matou. Então Deus estava por trás. Mas a aparência estava o quê? Qual era a aparência na mente daqueles homens sanguinários? Todo mundo aqui já assistiu um filme dos bárbaros. Então, os bárbaros eram originários dessa ilha. E eles estavam lá, e o apóstolo Paulo chegou ali. Chegou ali. Então, no que chegou, eles viram, esse homem é homicida. O barco virou com ele, acabou toda a carga, ele era para matar ele.
Como ele não morreu lá, a cobra agora vai morrer, vai matar. E ficar esperando ele cair ali, ó. 1 hora, 2 horas, quando deu um tempo que já sabiam, não, esse homem é um Deus. Não teve nada, nem a mão inchou, nem a mão inchou. Né? Ele não está espumando, ele não está vomitando, não tem nenhum sintoma de que uma cobra mordeu esse homem. Nenhum. Não, esse cara é um Deus. Quer dizer, julgaram o quê? Diga assim, julgaram em pouco tempo, 2 vezes, erradamente. Aí eu trago isso agora para você. A perturbação da aparência. A perturbação da aparência, ela é terrível. É terrível. Porque, imagine que, talvez você já se enganou quantas vezes? Quantas vezes ao longo de sua vida você se enganou? Com A, com B ou com C? E quantas vezes alguém se enganou com você? Alguém se enganou com você. Eu já encontrei algumas pessoas que se enganaram comigo. E disse, uma vez uma pessoa disse assim, encontrei casualmente, estava ali, bati um papo um pouquinho, e a pessoa disse assim, você não... Mas pelo menos ela foi sincera, né? Você não é o que eu pensava, não. Ela disse dela mesma. Não disse o que alguém pensava de mim. Você não é o que eu pensava, não. Eu digo, como assim? Ela disse assim, não, porque eu achava você uma pessoa muito metida. Era uma mulher. Eu achava você muito metido. Aí eu disse, mas metido como? Não, você mal fala, nunca me abraçou, nunca pegou na minha mão. Eu disse, não, mas eu realmente não abraço mulher assim fácil, não. E principalmente se tiver eu e você sozinho num lugar. Estivesse na vista da igreja, ou na vista de 5, 6 pessoas, num evento, está todo mundo vendo, eu puxo assim no ombro, encosto a cabeça e tal, falo. Isso agora, mas antigamente nem assim eu falava. Aí ela abriu o olhão assim, arregalou o olhão. Mas por quê? Eu digo, não, é uma coisa minha. Isso influi o que na sua vida, ou na vida de alguém? É coisa minha. Não sou metido, não. Tiver de comer um ovo, eu como, mexo o ovo com farinha, com a mão, como um de mão, qualquer coisa, não tem nada disso comigo. Mas eu achava você muito metido. Digo, não, de jeito nenhum. Então ali a conversa encerrou. Quer dizer, aquilo tudo, disse que me via em vários lugares, aquele cara é metido, aquele cara é metido, aquele cara... Quer dizer, é uma perturbação na mente da pessoa que julga a outra errado. A perturbação da aparência. Então a pessoa não fica nunca tranquila quando vê outro. Porque ou alguém falou alguma coisa dessa pessoa para você, ou você, normalmente assim, eu não vou com a cara daquele cara. Eu não vou com a cara daquela mulher, eu não vou com a cara daquele homem. E aí você fica sempre perturbado quando vê essa pessoa. E bastou ela conversar um pouquinho comigo para ela ver, não, ele não é metido, não, ele é uma pessoa simples, pessoa tranquila. Está entendendo, gente? E é uma perturbação. Uma mudança repentina. Quando alguém, depois de uma conversa, diz assim, você não é aquilo que eu pensava, o exemplo que eu dei agora. Uma mudança repentina. Por trás de um sinal repentino, a mordida da víbora, tudo mudou. Então, será que pensaram mal de Paulo, será que pensam mal de você? Ou você imagina que só você pensa mal de alguém? O que você pensa de algumas pessoas? Eu não gosto da cara daquele sujeito. Bom, você acha que só você tem essa relação? Ou tem alguém que pensa assim de você? Vamos trazer agora assim para você. Alguém que não vai com sua cara. Alguém que não gosta de você, por algum motivo. Essa mulher falou o motivo que ela tinha em relação a mim. Mas 1000 pessoas, ou várias pessoas, podem nunca falar o motivo que ela tem aversão a você. Ela nunca vai lhe dizer. Então, assim, vamos trazer agora a palavra para nós. Como a gente enfrentar isso? Como a gente reagir? Como a gente viver? Vamos seguir aqui o texto. A continuação da viagem de Deus na vida de Paulo.
na vida de Paulo. Nós vamos ver isso em Atos 28, do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Milagres na vida de outros por você. Paulo, diga assim, Paulo, apóstolo Paulo, era um homem de Deus. Ok? Um homem de Deus. Não. O apóstolo Paulo, naquele momento ali, ele percebeu e viu que todos tinham julgado ele errado. Porque se a conversa está escrita aqui na Bíblia, é porque essa conversa chegou a Paulo. Como a mulher chegou para mim e disse, eu achava que isso era metido. Os caras falaram para Paulo, olha, a gente achava que você era homicida. Depois que a cobra te mordeu e nada aconteceu, a gente achava que você era um Deus. Essa conversa chegou até ele. Agora eu lhe pergunto, você está preparado para algum tipo de conversa chegar até você? Você está preparado para alguma revelação? Coisas assim que você não sabe chegar até você? Ah, você pensa isso de mim? Ah, eu vou para a cama agora com depressão. Mas a gente está rindo, mas é a realidade de muita gente. Porque fulano pensa isso de mim, porque aquela família pensa isso de mim, porque a igreja pensa isso de mim. Vamos trazer para dentro de casa? Eu não vou mais ser obreiro, eu não vou mais ser pastor, não vou mais cantar, eu não vou mais fazer mais nada, porque pensam isso de mim. E quando a gente vive num coletivo, às vezes, por causa de uma pessoa que você soube que pensa isso de você, você já acha que a igreja toda pensa isso de você. Porque você está naquele coletivo todos os dias. Se for lá no seu trabalho, vai ser assim. Uma pessoa do seu trabalho chega para você, você é metido, você é isso, você é aquilo outro, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Aí você já acha, todo mundo aqui no meu trabalho pensa isso de mim. Porque se Joana pensa, Joana dá na língua, ela fala muito, todo mundo pensa isso de mim. Olha aí o problema. Só que quando chega nas regras seculares lá fora, como é que a pessoa age? Eu vou encarar porque eu preciso do emprego. Ainda que todo mundo não goste de mim aqui nessa empresa, essa empresa tem 100 funcionários, 200, uma pessoa que trabalha, por exemplo, na Pirelli, né? Uma empresa grande aqui de Feira de Santana, deve ter 1.000 funcionários, 600, 800, não sei. Então, se essa pessoa pensa isso de mim, e ela ainda falou também que toda a empresa pensa isso de mim, aí a pessoa encara. Por que ela encara? Vamos ser sinceros? Hein? Ó, faça assim. Acabou. Eu preciso do meu emprego. Eu preciso do meu salário. Não estou nem aí para ninguém. Ela, pela fortaleza do dinheiro, ela encara. Agora, aí que Jesus diz, não dá para a gente servir a dois senhores. Vamos chegar lá? A pregação hoje é inteligência, viu? Porque eu li esse texto, eu li isso rapidinho assim, agora de manhã, quando eu cheguei aqui, 8h30. A revelação veio. Aí é o Espírito de Deus, porque eu já li esse texto quantas vezes? Quantas vezes eu já li isso? Eu pregava do naufrágio e pegava do milagre da cobra mordendo Paulo. E o naufrágio antes. Mas trazer para aqui. Aí, Jesus diz que não dá servir a dois senhores. Mamon ou ele. Por que a pessoa não saiu da empresa? Foi o quê? Motivação financeira. Ela não saiu de lá da sociedade, ela não saiu do emprego, ela não saiu de canto nenhum. E por que as pessoas deixam
aí deixa a igreja, deixa um grupo de trabalho, deixa o que for. Todo mundo aqui tem relação na igreja e todo mundo aqui tem relação fora. Na sua família, no seu trabalho. Né? E aí, quais são as prioridades? Eu não posso deixar minha família. Eu não posso deixar meu trabalho. E quantas pessoas, milhares de pessoas, em qualquer igreja hoje no mundo, têm deixado as igrejas ou têm deixado os trabalhos por causa de alguma coisa que acontece. Então, qual a motivação mais forte? Qual é a motivação mais forte? Você acha que Paulo, o próprio Senhor Jesus, ele não tinha motivo para deixar? Jesus foi expulsar um demônio, disseram a ele, e ele, o Senhor, disseram a ele, tu está expulsando pelo poder de Belzebu. Tudo reclamavam de Jesus e falavam de Jesus. E Jesus às vezes dizia, vocês estão pensando isso? Eles nem falavam. Jesus sabia o que eles estavam pensando a respeito de Jesus. E Jesus cumpriu 100% do que estava determinado para ele cumprir, que foi ir à cruz do Calvário, morrer daquela forma e ressuscitar e ser o grande Salvador. Mas Jesus pediu força a quem? Ao Pai. Na própria cruz. Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Se não, e ele expirou e entregou a vida. O cálice. Um cálice amargo, um cálice que ninguém conseguia beber, tragar. E aí o apóstolo Paulo apanhou, foi preso, chega numa ilha com choque de um naufrágio. Imagine que quando tem um naufrágio, um acidente aéreo, você vê que mesmo que a pessoa não tenha um arranhão, o que é que chega? O salva-vidas, aquele país vai fazer um trabalho psicológico com a pessoa, vai fazer um trabalho psicológico com a família, porque aquela pessoa saiu de um acidente, que morreu pessoas e ela não morreu. Fica um trauma. O apóstolo Paulo acaba de passar um trauma, a tempestade muito forte, e as pessoas, esse homem é homicida. Esse homem é homicida. Porque quem pensa mal dos outros, acha que só fere tapa. Mas não é assim não. Quem tem caráter, quem tem vergonha, quando sabe que alguém pensa mal um do outro, fica abatido. Tu pensa isso de mim? A pessoa fica abatida. Quem não está nem aí, não está nem aí. Pode me chamar de prostituta, eu sou mesmo. Pode me chamar de matador, eu mato mesmo. Não está nem aí. Mas quem é direito? Quantos casamentos aí dá muito problema porque o marido pensa que a mulher traiu e fala para ela, você me traiu. Não, não lhe traí não, você me traiu. E aquela mulher agora fica de um jeito que não sabe o que faz. Porque ela não fez aquilo, ela não é disso, ela nunca faria aquilo e o próprio marido está dizendo que fez. É uma situação muito difícil para uma esposa. E que isso com certeza dói mais nessa mulher do que um tapa. Então, a gente pensa que julgar os outros, falar dos outros, que não é nada não. Aqui, falei mesmo, você é isso mesmo. Querido, causa muitos problemas. Quando um pai fala alguma coisa de um filho, pensa. Uma vez meu pai disse que eu queria separar a minha mãe dele para ficar com patrimônio. Meu pai morreu no ano 2000. Nós estamos em 2019. O patrimônio de minha mãe está todo aqui na Fraga Maia. 19 anos que ele morreu,
Nunca tomei nada dela. Mas meu pai falou isso. Isso foi uma pedrada dentro de mim. Porque o pai está achando que eu quero roubar ele, não consigo roubar ele, quero roubar a mãe se ele separar. Então, para você superar, tem que ter Cristo. E eu te digo, não pense que essa pimenta vai ser só nos olhos dos outros, não. Essa pimenta é nos olhos de todos. É nos olhos de todos. Vai arder os olhos de todos. Um dia arde. Porque nós vivemos rodeados de pessoas. Mas, bispo, você quer chegar aonde? Eu quero chegar. Em primeiro lugar, você vai ter que aprender a conviver com isso. Luiz Hermínio, essa semana, estava pregando, disse assim, ó Deus, que ele falou na pregação que disse para a esposa, e a esposa repreendeu. Ele disse, eu quero ser levado, eu quero que Jesus me leve, eu não quero viver mais não. É um pregador, é um homem de Deus. E ele falando sobre essas coisas, que estavam falando, pessoas falando umas das outras. Ele não citou, se alguém falou dele, não citou, mas disse que estava insuportável viver. Então assim, o que é que você tem que fazer? Recuar? Pergunte a quem está ao seu lado. Recuar? Responda agora, na cara dela. Diga jamais. Até porque recuar não adianta nada. Eu vou embora para a China. Querido, se o problema não for resolvido, ele vai para a China com você. Não adianta. Ou a sua mente vai cortar aqui e vai botar outra. E a forma do problema ser resolvido é encarar. É encarar até ter a cura e ter a solução. E pedindo a Deus. Deus, faz justiça na minha vida. Traz a solução na minha vida. Fala comigo, Senhor. Resolve essa questão na minha vida. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Tem que encarar. E os medrosos não herdarão o reino de Deus. E aí agora? Não quero mais saber, vou fugir. Não adianta não, querido. Que os medrosos, você vai ser medroso. E o medroso, você fugiu. Fugiu de quê? Da minha obra. Então Paulo poderia ter fugido da obra. Paulo fez o quê? Olha o que aconteceu. Na própria ilha. Vamos ler agora. Do 7 ao 10. Milagres na vida de outros por você. Diga, milagres na vida de outros por Paulo. E agora diga, milagres na vida das pessoas por mim. E ali, próximo daquele lugar, no 7, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha. Olha, a ilha tinha um cara lá, que era o milionário da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Quer dizer, Paulo passou a primeira noite na praia, no mar, ali esquentando o frio terrível, a roupa molhada do naufrágio, sendo julgado erroneamente. Agora o homem mais rico da ilha, Paulo, toma um banho, toma as vestes, tem essa cama aqui para você, tem essa casa aqui para você, você vai comer do bom e do melhor. Olha Deus já atuando. Olha Deus já resolvendo a vida de Paulo. Olha Deus já abençoando ele. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Públio era o mais rico e o pai estava doente, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha aí agora, olha Deus já honrando, e aqueles bárbaros estão lá pensando, esse homem é um assassino, é um homicida, e ele agora vai na casa do chefão da ilha, e já cura o pai do chefão da ilha. Orou, estava com febre de disenteria, o homem fica bom. Então diga assim, a honra de Deus na vida de quem segue. Na vida de quem não olha, pegou no arado, não pode olhar para trás.
Não pode olhar para trás. Então, ele foi, curou esse rapaz, feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Curou o chefe, curou o pai do chefe. Naquela ilha ali, quem mandava era esse homem. Agora todo mundo soube da conversa. E todo mundo fez fila. Seu Paulo, ore por mim. Seu Paulo, ore por mim. Seu Paulo, ore por mim. E quem estava lá julgando errado, porque alguém pode ter dito, não, aquela cobra não é venenosa não, não é o que eu vi com meus olhos não. Se fosse aquela cobra, matava ele. Aquele homem é homicida mesmo. Aí Deus disse, Paulo, por que você se comportou de maneira correta? Por que você não fugiu? Agora eu vou te honrar. Na casa do chefe, o pai dele está doente. Você vai orar, eu vou curar. Depois a ilha toda vai vir atrás de você para ser curada. Quem pode aplaudir Jesus? Olha o versículo, o último versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Olha aí, Paulo agora começa a receber honras. Então diga assim, pergunte a quem está ao seu lado, afirme, você não vai fugir. A honra está para chegar, você vai fugir? Você fugir, acabou. Confiança, credibilidade e honras. Vamos ver aqui agora, seguindo aí, é só aí mesmo, viu? Hoje está tranquilo, você não vai abrir Bíblia para lá e para cá, é aí mesmo. Confiança, credibilidade e honras. Nós vamos ver isso a partir do texto, o 28:11. 28:11. E 3 meses depois, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde achando alguns irmãos, nos rogaram por 7 dias que ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio, e às 3 vendas, e Paulo vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Veja, por que ele tomou ânimo aqui? Ele estava o quê? Abatido. Abatimento não é questão nenhuma para você parar, querido. Jesus se abatia, Paulo se abatia, porque seres humanos, ele estava abatido, recobrou o ânimo, porque viu homens de Deus. Quem é que vai animar você? Pessoas de Deus, pessoas de fé, que vão chegar até você e levantar. E no dia que ela precisar, você vai levantar ela. Quem está disposto a isso? Amém? Você vai ser levantado e você vai levantar alguém. A vida é assim. Não existe super-homem. Em Roma, versículo 16, ele chega em Roma. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. 17, e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. 20, por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia.
Então lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, olha, estava chamando o evangelho de seita, os romanos, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Aí, no 23, Paulo prega em Roma. Paulo sai de Roma como um soldado para matar cristãos e volta agora para pregar lá em Roma. Olha para aí. A quarta viagem missionária, e de Roma ele não sai mais. Havendo-lhe assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Está vendo? Você vai falar para muitos, muitos não vão crer. Mas você vai continuar falando. E, como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus entre si grande contenda. Olha o 30. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, um homem que estava indo como prisioneiro. Agora ele já tinha a casa dele, que ele alugou e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade a coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Quando a onda vira, você vai pregar o evangelho sem nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Todos vão ouvir, alguns vão ouvir e não vão querer, vão seguir suas vidas, outros vão ficar no reino de Deus. Mas Paulo não olhou em nenhum momento nenhum impedimento que foi imposto na vida dele. Imposto. Impedimento de prisão, impedimento de morte, impedimento de naufrágio, impedimento de juízo sobre a aparência dele, julgaram ele mal. Nenhum impedimento parou o apóstolo Paulo. Ele continuou amando a Cristo e fazendo a obra de Deus. E olhando para Jesus. Nós não temos que olhar para as situações, mas olhar de maneira forte e pesada para Jesus Cristo, porque Jesus é que vai tirar o impedimento, Jesus é que vai nos abençoar, Jesus é quem vai justificar você às pessoas. A justiça vem de Deus, Deus vai trazer uma justiça, justificar você, justificar perante sua família, justificar perante sua igreja, justificar lá no seu trabalho, justificar em qualquer lugar. É Jesus Cristo que vai justificar você. Então, queridos, o efeito da ilha de Malta, esse efeito é um efeito para mim, é um efeito para você. Em pouco tempo, o homem que era julgado homicida saiu de lá como um homem que curava e abençoava as pessoas. Tudo naquela ilha mudou. E aquele homem agora volta para Roma. Em Roma, ele se apresentou. Eu sou Paulo, a quem vocês querem preso. Não chegou nenhum processo seu aqui, não. Não tem nada aqui, sua ficha aqui está limpa, não tem nada dizendo, a não ser essa seita que você prega. Mas não tem nenhuma ficha aqui para você ficar preso. E colocaram um soldado para guardar Paulo. Paulo foi morar nessa casa com a outra pessoa, amando do rei de Roma, para guardar ele. Imagine você, um homem guardado por Deus, ainda guardado por um rei de Roma, e vivendo naquela casa, preso naquela casa, a casa que ele alugou, e vivendo ali pregando o evangelho de maneira sem nenhum impedimento. E aqui acaba Atos dos Apóstolos, sem nenhum impedimento. Querido, a Bíblia diz: resistir ao diabo, o diabo fugirá de... Você vai ali ter impedimentos, vai ter o inimigo se levantando, vai ter isso, vai ter aquilo outro, até você conseguir ser mais forte, e ele vai fugir de você, porque é bíblico, ele vai ter que fugir da tua vida. No livro de Juízes a gente vê, o povo fazia mal que era mal aos olhos de Deus,
tinha perseguição, guerra, mas quando eles faziam tudo certinho aos olhos de Deus, eles tinham paz por 50 anos, 40 anos, 30 anos, 15 anos. Então é assim que Deus quer trazer. Deus quer trazer paz à tua vida, paz à tua família, paz à tua casa. Na tribulação você vai resistir e ele vai fugir de você. Diga assim: quem tem que fugir é o diabo, não eu. Ele vai ter que sair da minha vida, da tua vida, da sua casa, de todos os seus caminhos ele vai ter que sair. Então aqui nessa igreja você aprende o que? A perseverar até o fim. E no fim o nosso Deus vai prevalecer, Ele vai te abençoar, e Ele vai, sabe? E nesse período, Deus vai testar as tuas reações. Nesse período, Deus vai testar o teu coração. Se você é ingrato, se você honra quem te honra, se você é maldizente, se você é murmurador. Esse período é um período de teste. Apóstolo Paulo já conhecia a linguagem do Espírito Santo. Quando a gente conhece a linguagem do Espírito Santo, o que é que adianta eu estar falando inglês, francês, alemão? Eu vou falar a linguagem do Espírito Santo. Eu vou falar a linguagem de Deus, para Deus entender e Ele ficar bem claro comigo e eu bem claro com Ele. Aí as bênçãos vão ser abertas, as torneiras dos céus, as comportas do céu na tua vida, querido. É só você aprender. Então não julgue, e quem te julgar, não pare. Tá? Então, a depender disso aí, eu não... Sabe? Essa semana eu falei para uma pessoa: mas rapaz, fulano ainda está perdendo tempo com isso? Pera aí, a minha mesa repleta de serviço, telefone, celular, computador aberto, conta para pagar e tanta coisa. Aí eu só falei para a pessoa assim: ó, fulano, está perdendo tempo com isso ainda? E aí, licença, continuei meu trabalho, acabou e pronto. Essas coisas é de quem não tem o que fazer. Você que acorda, não tem tempo de se coçar e dorme sem se coçar. Jesus vem lá e Jesus coça por você. Tá? Mas você não tem tempo de coçar uma coceirinha, não é ferida, não é uma besteira lá. Aquele negócio que coça, você não sabe nem porquê, né? E não tem nada vermelho, nada picou, não tem infecção, não tem nada, mas coçou assim você. Aí você não tem nem tempo, querido, de se coçar, quanto mais de pensar nas pessoas. Porque você é um ajudador, você vai pensar para ajudar. Você vai pensar para orar, você vai pensar para dar um abraço, para falar bem, você vai pensar para isso. Agora pensar, você tem que parar um dia, 2 dias, 1 mês para estar pensando em fulano, esquecer de pensar em Deus para estar pensando em fulano. Fulano é mais importante do que você e do que Deus. Você encontra a pessoa, ela está pensando em João, ela fala de João. Você encontra de novo João, encontra de novo João, encontra de novo João. Meu amigo, que João é esse? Entendeu? Você já vê ela de longe, já sabe, já vai falar de João. Então vamos agora orar, dê as mãos a quem está ao seu lado, vamos falar com Deus. Então veja aqui o efeito da ilha de Malta, e que esse efeito venha mudar a tua vida em todos os sentidos.